Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Retornando ao nosso encontro, queremos glorificar a Deus e agradecer a você. Estamos terminando o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Por isso agradecemos a você, mas renovamos o nosso convite para que você possa permanecer conosco a partir do domingo que vem, quando estaremos começando o último trimestre de 2024. Lições maravilhosas que nos deram muito ensinamento, muita coragem para continuar andando e vencendo, enfrentando as dificuldades, sabendo que todos, aqueles que enfrentam as dificuldades com Deus, esses são candidatos à vitória. Então Deus abençoe a você, professor da escola bíblica, de qualquer faixa etária, desde a criança menor até ao adulto. Deus recompense a você, você que nos acompanha, você que é inscrito no canal, Deus lhe dê muitos anos de vida para continuar nos ajudando nesse grande trabalho. No próximo domingo, eu convido você a estar numa das igrejas que realizam a escola bíblica dominical. Não vou aqui dar nome, não vou aqui dar placa, não vou dar aqui denominação. Se ela tem a escola bíblica dominical, vá, esteja lá. Lá você vai aprender. Mas, se você nos quiser dar o prazer, eu lhes convido a estar na Avenida Canal 4 ou Avenida Jusino José de Almeida, número 764, que é exatamente a antiga Avenida Canal 4, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá nós estaremos, não estarei ensinando nesse domingo, mas estarei ensinando o pastor Fábio Pinheiro, ao qual eu auxilio naquele trabalho. Então será uma satisfação muito grande para você, aliás, para nós, em receber você no próximo domingo, das 9 às 11. Esta é a lição de número 13, como disse, a última do terceiro trimestre, para o dia 29 de setembro de 2024. O tema é Esté, a portadora das boas novas. O texto áureo nós podemos ler: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esté capítulo 8, versículo 16. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Glória ao Senhor nosso Deus. Então, essa lição ela está distribuída. Antes, quero dizer que esse trimestre que está acabando foi comentado pelo pastor Silas Queiroz, que trabalha lá nas congregações de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Glória a Deus. Então, a lição está distribuída em 3 itens. O primeiro item, o pedido de defesa dos judeus e a concessão do rei. O segundo, a rainha escreve boas notícias para o seu povo. E o terceiro, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. E aí nós vamos dar nomes a algumas das mulheres de Deus que foram chamadas para fazer a diferença. Glória a Deus. No item primeiro e o subitem primeiro, nós vemos a humildade de Esté e sua súplica. Ali nós podemos observar que o rei Assuero, ele dá um passo atrás. Ele sabe
ele recebe o pedido de Esté, que vem lá de Mardoqueu, e ele leva uma justificativa, ele dá um passo atrás para justificar o que ele estava fazendo. Ele já sabia, e aliás, Amã já tinha sido enforcado, e ele então dá esse passo atrás para dizer que Amã, que já tinha sido enforcado, que era o mentor daquela barbárie, mas que não poderia fazer muita coisa porquanto a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Mas nós vamos ver adiante que Deus estava trabalhando de forma harmoniosa entre Mardoqueu, Esté, e ele imporia a sua vontade ao rei, ainda que assim ele não quisesse, ou se assim não estava pensando. Então, nós vemos que ele limpa o caminho. Deus é grande, Deus é maravilhoso, nada impede. O Jó dizia que nada impede os desígnios de Deus. Ele dizia, os desígnios do Senhor não podem ser impedidos. E ninguém vai fazer isso, ninguém consegue impedir. Então, para ele limpar o caminho, para o rei limpar o caminho, ele manda enforcar Amã na forca que ele fizera para enforcar Mardoqueu. Glória a Deus. Então, mas para tudo isso, ainda o rei dando um passo atrás, limpando o caminho para prosseguir a viagem, a caminhada, nós como servos de Deus, como crentes em Jesus, esperançosos na sua volta, não podemos dispensar o apoio e a vontade de Deus na nossa vida. Nada é feito senão pela vontade de Deus. Isso aconteceu lá com Josué. Quando Moisés morreu, ele que já sabia que seria o sucessor de Moisés, mas ele ficou na dele, como se aquilo não lhe tocasse. E Deus vem a ele e diz, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Então se levante que você que vai agora entrar com o povo em Canaã. E ali prometeu, onde pousar os seus pés, eu vou dar vitória. Ninguém vai se suster diante de você. Agora você tem que fazer a sua parte. Glória a Deus. Deus é aquele que pode todas as coisas, mas tem coisas que eu tenho que fazer. Ele não faz por mim. Aquilo que cabe ao homem fazer, é o homem que tem que fazer. Então, mas para tudo aquilo acontecer, tinha também um impedimento, que era a segurança jurídica. Qual era essa segurança jurídica? A razão de que o decreto que havia sido planejado por Amã, assinado pelo rei e certificado com o seu sinete, não poderia ser revogado. Então, uma outra providência deveria ser tomada, porque ele não poderia infringir esse princípio legal. Quem dera que no Brasil de hoje e no mundo de hoje houvesse essa segurança, as pessoas cumprissem exatamente a lei, ainda que ele não lhe seja satisfatório, ainda que seja para beneficiar ou prejudicar um inimigo ou um amigo. Hoje, nas nossas lides judiciárias, nós vemos que os juízes estão hoje julgando pela capa do processo, não pelo que estão lá dentro. Vê a capa, não, essa aqui merece uma direção, essa aqui merece outra direção. Por isso que o profeta Abacuque dizia que por essa causa, essa corrupção que existe no sistema judiciário mundial, não é brasileiro, a sentença nunca sai. E quando sai, sai torta. O direito de defesa. Direito de defesa. Então, é a forma como Deus vai atuar para livrar o seu povo.
usando, já que ele não pode mexer na segurança jurídica, ele vai usar o direito de defesa. Todos são dotados desse direito. Alguém que é atacado, ele tem o direito de se defender. E isso não é vingança, não, é defesa. Então o rei, os judeus e a contra-ordem. O rei, então, ele esbarra em determinados impedimentos. Ele esbarra, por um lado, na segurança jurídica, mas ele avança no direito de defesa. Ele, então, impõe uma contra-ordem a pedido de Esther. Ele impõe uma contra-ordem. Que contra-ordem é essa? Ora, se o decreto que mata não pode ser revogado, vamos editar um outro que lhe dê o direito de defesa. E graças a Deus, ele só faz as coisas bem organizado, com os pés, como se fosse um homem, com os pés no chão. Glória a Deus. Ele, então, ele vai instituir um decreto que ele dará ao povo o direito de defesa. Ainda falando da semelhança, de um caso semelhante, nós vamos ver lá em Daniel, para assegurar a segurança jurídica. Daniel, ele foi decretado porque ele fez um pedido a outro Deus que não foi ao Nabucodonosor. Então ele é denunciado e a sentença dele era ser colocado ou jogado na cova dos leões. O rei, a Bíblia diz que se penalizou, porque ele não era o desejo dele fazer isso, mas não pôde fazer outra coisa. Daniel foi colocado na cova dos leões e não foi o Nabucodonosor que livrou. Ele não poderia, porque esbarrava na segurança jurídica, mas o nosso Deus é que livrou a Daniel, como livrou também os 3 companheiros da fornalha de fogo. Então, como eu disse, ninguém está acima da lei. Nem Assuero estava lá acima da lei. Ele fora enganado por Amã, assinou o decreto, provavelmente sem ter analisado os prós e contras, mas ele agora edita esse decreto do qual nós vamos falar a partir de agora, e pelo qual o povo judeu foi livre daquela matança que estava por vir. Então, eu já disse anteriormente que não era uma vingança, era o direito de defesa instituído pelo rei e que não contrariava a lei. Ora, se alguém é atacado sem culpa, ele pode se defender com as armas que ele tiver. Da forma que ele puder, ele pode se defender. Depois, o processo virá, mas ele será naturalmente isento de culpa, porquanto ele exerceu o direito legítimo à defesa. E nesse decreto que lhe dava o direito de defesa, a Bíblia diz que em Suzã, o império todo era em número de 127 províncias. Mas apenas em Suzã, que era a capital, foram mortos ali cerca de 76 mil assírios. Os judeus, usando o direito de defesa, mataram cerca de 76 mil. Como nosso Deus é maravilhoso. E tudo isso agora gera aquilo que gerou uma grande comoção, aquilo que gerou a grande tristeza e que gerou até incômodo para os próprios assírios, os quais agora já eram mortos. Ele gera agora
uma grande comemoração dos judeus. Os judeus são livres das garras do inimigo, porque Amã já morreu, o rei mudou de posição, Deus dirigiu todas as coisas e agora os judeus comemoram, os judeus festejam. Os judeus agora festejam e para provar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo e fiel, eles instituem um dia de festa que eles chamaram de a festa do Tumim. Imaginemos que o dia 13 do 10º mês, era o dia que estava certo para que os judeus fossem mortos em todas as províncias do rei. Em todas as províncias da Pérsia. E a festa que foi instituída pelos judeus, agora instituía o 14º dia. Se a morte era no 13º, agora a festa de livramento, de comemoração desse livramento, era agora no 14º dia. E o que nós podemos dizer, um dia atrás do outro. Sempre um dia trará ou dará luz ao outro dia. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que juntos Esté e Mardoqueu instituíram um dia, apenas o dia 14 ou 14º, para a festa de comemoração da defesa. Mas depois, a própria Esté, ainda junto com Mardoqueu, ela escreve outra carta e manda ao rei, instituindo não apenas o 14º, mas também o 15º dia como dia de festa, de folguedo, de comemoração, de alegria, porque Deus houvera livrado o seu povo. Eu vou ler aqui em Esté capítulo 9, versículo 21. Esté 9, 21. E ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Olha que coisa mais interessante, que coisa mais bonita. O dia 14 e dia 15, o dia 13, que seria o dia da morte dos judeus, ele desaparece. Agora fica o dia 14 como festa de comemoração de quando eles foram livres das mãos perversas de Amã e Assuero, e agora ele institui um dia de festa, de comemoração, e um dia de se dá dádivas aos pobres. Vamos esquecer a morte, agora vamos celebrar a vida. Pessoas que estão necessitando, vamos lhes dar alguma coisa para que elas vivam melhor. Essa é a esperança que o Senhor nos dá. Então, estava instituída a festa do Purim, pelos judeus. Como eu disse, outro decreto é expedido, é editado, a pedido de Esté, que estende a festa para mais 2 dias. Ao invés de 14 só, 14 e 15. Depois de tudo isso, Mardoqueu é exaltado. Se a gente for observar, ou falar assim, de leve, como dizemos, de en passant, nós não vamos perceber o que aconteceu com Mardoqueu.
Nós vamos achar que ele foi alguém que foi beneficiado pela corte, pela coroa, alguém que, sendo escravo, agora dava a volta por cima e passaria a ser o segundo do reino, mas não foi assim. Ele foi isso, chegou lá. Mas vamos olhar para trás, foi o que ele fez. Vamos olhar as dificuldades que ele passou, as decepções que ele passou. Vamos olhar para trás para ver que uma forca fora construída para matar, para lhe enforcar. Nós vamos ver que a perseguição não era apenas do rei nem de Amã só, era também daqueles que conviviam com ele. Nós vamos recordar que quando aqueles dois são descobertos tramando contra a vida de Assuero, quem descobriu foi o próprio Mardoqueu. Nós vamos recordar que ele, tendo descoberto o plano tendo sido investigado, e essa investigação tendo chegado ao veredito que os homens verdadeiramente eram culpados, esses homens são executados, e o que se fez com Mardoqueu? Absolutamente nada. Se fez com o seu inimigo, aquele que depois queria matar os judeus. Então, Mardoqueu traz a história, livra o rei da morte, mas quem é honrado é Amã. Tudo isso ele passou. Mas a Bíblia diz que ele não arredou o pé da sua função. Ele tinha uma função lá na porta do rei, que a Bíblia não é muito clara do que ele fazia, mas ele trabalhava ali, era um funcionário do rei, não era alguém do primeiro escalão, nem do segundo, talvez não fosse nem do terceiro, mas era alguém que estava lá trabalhando e também cuidando da vida, da saúde, da integridade da sua prima. Ele agora é exaltado, ele é alçado à condição de segundo do rei, do reinado. A Bíblia diz que ele, na sua honra, na sua exaltação, ele recebeu do rei a casa onde morava Amã. Então, tudo que era de Amã agora passa a ser de Mardoqueu, coisa que aos olhos humanos é improvável. É improvável alguém passar de perseguido, quase morto, ao lugar do perseguidor que o mataria. Só Deus pode operar uma virada dessa. Só Deus pode operar algo tão maravilhoso na vida de alguém. Mas é preciso também que o homem, sob quem o olhar de Deus está posto, ele faça a sua parte. Ele não pode se acovardar. Ele não pode se afrouxar diante de perseguição, diante da maldade do homem. E a Bíblia diz que quando o Assuero soube do que estava acontecendo, quando, sobretudo, soube também que Esté era judia, porque até então ele não sabia, ele sabia apenas que Mardoqueu era porque o Amã investigou e disse a ele. Quando ele sabe que Mardoqueu era judeu, o rei chama ele. Olha o que está escrito em Esté capítulo 8, versículo 1. Então, no dia que ele concede o edito a Mardoqueu, ele assina o decreto, dando o direito de defesa. Naquele mesmo dia, a Bíblia diz que deu o rei Assuero à rainha Esté a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que ele era. Então, Esté fez tudo aquilo dirigido pelo Senhor, e depois ela vai ao rei e diz: olha, esse que está aí, esse que vem sendo massacrado, perseguido, vem sendo caçado como um criminoso, esse é meu primo, esse é judeu. Esse é aquele, deve ter lembrado também, mais uma vez, do que ele fez para livrar o rei. Então, quando o rei sabe disso tudo, ele entrega logo
primeiro o que era de Amã, agora é seu. A forca que era de... Ai, Deus é maravilhoso. A forca que era de Amã, de Mardoqueu, agora passou para Amã. Os bens que eram de Amã, agora passaram para Mardoqueu. E também o anel que era de Amã, o anel que lhe dava autoridade, o anel que sustentava a sua segunda posição no reino, agora passa para Mardoqueu também. A quem honra, honra. E Deus está pronto para nos honrar. De maneira que nós devemos também vigiar para não desonrarmos o nome do Senhor. Eu quero contar aqui uma experiência que eu passei ontem. Eu estive no shopping, fui comprar um objeto lá e entrei numa loja, tinha dois jovens. Ao entrar, um deles se aproximou de mim e disse: "Bom dia, senhor, como é que o senhor está?" Eu disse: "Estou bem, graças a Deus." Aí ele olhou para mim assim e disse: "Amém." Eu peguei o objeto ali, não demorei muito, comprei, peguei, aí na hora de eu pagar ele me encaminhou para outro jovem e me acompanhou. E lá ele disse: "Ô fulano", não me lembro o nome dele, "mas aconteceu algo agora que eu fiquei admirado." Eu disse: "O que foi?" Quando esse senhor chegou aqui, eu perguntei a ele como é que ele estava, ele disse que estava bem, graças a Deus. Coisa que a gente não ouve por aqui. As pessoas se envergonham de dizer, de falar até o nome de Deus. Eu aproveitei e disse: "Olha, a Bíblia diz que quem se envergonhar do Senhor diante dos homens, ele também se envergonhará diante do Pai que está no céu." E outra coisa, jovens, nada estará bom se Deus não estiver. Tudo que você possa considerar que está bom é porque Deus está no negócio. Se Ele não estiver, não tem nada bom. Ele disse: "É verdade, senhor, mas isso eu me admirei porque eu não ouço isso aqui. Eu trabalho aqui, eu não ouço, eu faço a pergunta que eu faço ao senhor, eu faço a todo mundo que chega. Mas ninguém fala em nome de Deus, não." Diga: "Mas eu sou filho de Deus, eu sou alguém que quer estar com Ele e eu não posso me eximir de falar esse nome tão maravilhoso, esse nome tão relevante para a vida de cada um de nós." Glória a Deus. Uma mulher notável, Esther, que mulher notável, que mulher maravilhosa, que mulher corajosa, que mulher zelosa. Irmãos, a mulher, eu sempre digo, por onde eu estou pregando, que Jesus tem algo assim íntimo, particular com as mulheres. Eu não tenho dúvida disso. E não estou aqui pregando contra os homens, que sou homem. Eu não estou aqui denegrindo a imagem do homem, mas estou exaltando a imagem da mulher. É só ver lá no dia da ressurreição. Enquanto os homens estavam em casa dormindo, as mulheres foram levar especiarias para visitar o corpo do Senhor. Os homens estavam dormindo, os apóstolos estavam dormindo, mas as mulheres foram. A Bíblia diz que quem deu a primeira notícia da ressurreição do Senhor foram as mulheres, especialmente Maria Madalena. A Bíblia diz que quando Pedro e João sabem que Jesus havia ressuscitado, eles correm para o templo, aliás, para o túmulo. João, o evangelista, diz que Pedro correu na frente e ele, que é quem escreve o evangelho, correu atrás. Mas como ele era mais novo, ele conseguiu alcançar a Pedro e lá ele observou tudo, os lençóis e viu que o corpo do Senhor não estava mais ali. Em seguida chegou Pedro, observou também tudo ali, mas foram embora, voltaram para a sua casa, isto é, não deram valor. Não, a questão dele ter ressuscitado, do túmulo estar vazio, não nos diz muita coisa.
para nós basta saber que ele ressuscitou. Para onde ele foi, se foi agora, vamos para casa. Aí João diz que eles não sabiam ainda corretamente a doutrina da ressurreição. Mas Maria Madalena, a Bíblia diz que Maria Madalena não foi para casa. Ela ficou lá chorando perto do túmulo. E isso lhe deu a oportunidade de encontrar Jesus naquele mesmo dia. Eu não vou estender a pregação disso aqui porque o tema não é esse. Mas Maria Madalena, em vez de ir para casa como foram João e Pedro, ficou lá no túmulo procurando saber onde ele estava. Se é que havia uma mentira lá em Jerusalém nesses dias, de que os discípulos retirariam o corpo dele do túmulo, e ela, de certa forma, estava acreditando nisso. E ela então pergunta a dois anjos que aparecem, um à cabeceira e outro aos pés do túmulo. E ela pergunta, se vocês pegaram o meu senhor, me diga aonde colocaram que eu vou buscar. Então, Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, estava lá. Então, Deus tem algo especial com as mulheres. E essa grande mulher de Deus, Esther, nós sabemos que Deus tem algo grandioso na vida dela. Mas grandioso mesmo. Hoje nós vemos uma guerra desenfreada, de certa forma nojenta, banal, que é a guerra do sexo. Aquela história de tudo é machismo, tudo é feminismo, e que a mulher que é feita da mesma forma do homem, acima, aliás, a semelhança de Deus, ela sempre quer ser superior. Ela se coloca no lugar de superposição, e o homem é que tem que agora assegurar ou se sujeitar a uma condição de inferioridade. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, iguais. Iguais, não tem nada diferente. E Esther tratou tudo de forma igualitária. Esther não foi alguém que depois procurou o rei e que ninguém escreveu em nenhum livro da Bíblia de que ela era agora uma super mulher. De que agora alguém deveria prostrar-se diante dela como a mãe queria que o Mardoqueu e os outros se prostrassem diante dele. Esther não era assim. Esther era uma mulher de Deus. Esther tinha uma consciência cristã. Digamos, podemos dizer, consciência de mulher de Deus, porque não era uma consciência cristã ainda, mas alguém que temia a Deus. Glória a Deus. Esther, além de ser uma mulher temerosa ao Senhor, ou temente ao Senhor, era uma mulher desapegada a coisas. Hoje em dia o que mais se vê são essas coisas. Pessoas que se desgarram do Senhor, mas são agarradas até o último fio a coisas. Eu estava fazendo uma feira agora de manhã, lá na feirinha do Augusto Franco, e tem um rapaz que sempre pega meu carrego, chama-se Marcos. Ele sempre me pede para... Márcio. Ele sempre me pede para orar por ele. E hoje eu perguntei, Márcio, você está congregando? Ele disse, não. E por que você não está congregando? O que é que você está esperando do mundo? Ele começou a chorar e disse que Deus tem feito muita coisa por ele, mas ele não consegue, até hoje não conseguiu se firmar. Então, o diabo, eu disse, Márcio, a função do diabo é exatamente essa, de debilitar as pessoas, de deixar as pessoas em dúvida. Mas você tem que tomar uma posição, Márcio. Se Deus já lhe fez tanta coisa e quer fazer mais, mas você não lhe dá atenção, você despreza o Senhor, então os seus dias não prometem ser bons. Estou lhe dizendo, não prometem ser bons,
quando você quer viver esses dias sem o Senhor, fora da presença do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos colocar tudo isso num contexto cristão. Nós temos mulheres de Deus que brilharam, não pela fama, não pelo poderio, brilharam enquanto servas de Deus, temente a Deus. Mulheres como Priscila, que foi expulsa de Roma com seu marido Áquila, mas que fez um grande trabalho ao lado do apóstolo Paulo e lhe cedeu a casa para uma congregação. A memória desta mulher certamente será trazida à tona no arrebatamento. Eunice, a avó, a mãe de Timóteo, Lloyd, a avó de Timóteo, a mulher rica lá de 2 Reis, capítulo 4, salvo engano, a mulher rica, que deu o aposento, que acolheu o profeta Eliseu, são mulheres que enfeitam, mulheres que brilharam e continuam brilhando até que o Senhor venha, que haja ressurreição para que elas possam se apresentar diante de Deus. Então nós queremos dizer que é uma maravilha quando nós nos reportamos a mulheres como Ruth, como Esté, como Maria Madalena, como Priscila, Eunice, como a mãe de Moisés, a nossa irmã Joquebede. Glória a Deus. Quando nós nos reportamos a Raabe, que a Bíblia diz que era uma prostituta, mas que acolheu os espias, aliás, que acolheu os enviados de Josué, que na verdade eram espias que foram observar a terra, eles foram acolhidos por ela. E por isso Deus lhe colocou na genealogia do Senhor. Ora, o que Deus faz? Pega uma prostituta e coloca na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua função, o seu cargo e, sobretudo, abençoe a sua vida enquanto alguém que espera o Senhor para subir ao céu. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.